Ó Senhor Jesus, Senhor, nesta noite, vem suprir-nos com o Teu próprio ser. Amém. Só o Senhor para suprir cada um de nós. Amém. Senhor, nesta noite nos apegamos a Ti. Amém. Senhor, nos conectamos ao Senhor. Amém. Queremos estar na Tua presença, desfrutando da Tua palavra, desfrutando do Teu cuidado, Senhor, do Teu apacentamento. Senhor, vem apacentar cada um de nós. Ó, Tu és o nosso pastor. Ó, o Senhor é o meu pastor. Ó, Senhor Jesus, em Teus braços nós descansamos. Senhor, nesta noite estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome. Ó, para que o Senhor possa cuidar de nós, nos suprir com a Tua palavra. Senhor, nos conduzir mais um pouco, Senhor, em direção ao Reino. Senhor, te agradecemos por essa reunião. Senhor, abençoa a nossa reunião. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, irmãos. A gente fica um pouco ansioso, né? Depois de 6 meses, a nossa última reunião foram nos dias 14 e 15 de março, hoje é dia 18 de setembro. Então faz aproximadamente 6 meses que nós nos reunimos aqui no local de reuniões, depois então passamos a nos reunir virtualmente, né? Então faz bastante tempo. E hoje, graças ao Senhor, ainda que com toda a restrição, né? Com toda a limitação de número de pessoas, de uso de máscaras, etc., nós estamos voltando às nossas reuniões presenciais. É muita alegria para nós, né? Nós esperamos que esse passo que nós estamos dando, ele se sustente, né? Que a gente possa ir aos poucos avançando. Por enquanto nós vamos fazer nossas reuniões às sextas-feiras, porque por 6 semanas o Pedro e o Esdras ainda vão continuar dando as mensagens para completar as 12 que faltam para o alimento diário. Então, eles vão usar ainda o sábado e o domingo durante 6 semanas. Depois, então, eles vão liberar o sábado à noite e o domingo de manhã, de forma que daqui 6 semanas nós podemos voltar a nos reunir aos sábados à noite. Eu queria dar as boas-vindas para os irmãos que estão em casa, né? Eu sempre vi o Pedro, o Esdras falando isso, né? Falei, um dia eu quero falar isso também, né? Então, para os irmãos que estão em casa, as nossas boas-vindas, nossa reunião. Sua presença é muito importante, ainda que não fisicamente, mas em espírito nós somos um. Amém? Graças ao Senhor, né, irmãos? Nós vamos hoje, então, dar continuidade ao nosso alimento diário, né? Nós paramos na semana 3 e hoje, então, nós vamos falar sobre esse assunto. O título da mensagem é Quando sou fraco é que sou forte. Esse é um título nada usual, né? Ninguém diz quando sou fraco é que sou forte. Normalmente as pessoas falam, quando sou forte é que sou forte. Mas a palavra de Deus nos mostra que quando nós somos fracos, o que acontece? Nós dependemos do Senhor. E aí é que está a nossa força vem do Senhor, né? Então vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Amém? 2 Coríntios 12, 10. Diz assim: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa semana, irmãos, ainda, o Alimento Diário fez uma analogia com o momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento de pandemia, de restrição, de angústia, de sofrimento para todas as pessoas, para todos nós, né? Muitas pessoas perderam familiares, outros ainda estão doentes. Então é um momento tenso, né? Como disse o Esdras, é um nevoeiro que nós estamos ainda atravessando, né? É uma travessia. Eu me lembrei essa semana que uma transição não é fácil,
né? Quando você vai fazer uma transição numa empresa, por exemplo, eu me lembro quando eu passei no concurso de promotor, nós ainda fazíamos provas em máquina de escrever, né? Acredito que os mais novos talvez nem nunca experimentaram uma máquina de datilografia. Lembra? A, S, D, F, G. A gente treinava em máquina de datilografia, usava mimeógrafo e assim por diante. Bom, logo que eu ingressei, começou-se a usar computador. Então, nós tivemos que fazer uma transição da máquina de escrever para o computador. Não foi fácil, irmãos. Muitas pessoas, especialmente os mais antigos, tiveram dificuldade de se adaptar. Embora o computador é algo muito melhor. A era digital é muito melhor. Só que nem todo mundo consegue se adaptar, entendeu? E às vezes, algumas empresas que não se adaptam acabam falindo, acabam ficando para trás. Então eu me lembrei o seguinte, nós podemos dizer assim, fizemos uma transição das reuniões presenciais para as reuniões virtuais. Agora nós estamos começando o processo inverso, uma transição das reuniões virtuais para as reuniões presenciais. Ainda é uma transição, entendeu? Ainda é uma travessia. Eu me lembro que quando iniciou-se a era do Novo Testamento, com João Batista, também foi feita uma transição. Deus estava mudando a era. Não era mais a era da lei, Deus não mais lidava com o homem de acordo com a lei era um aio, era apenas algo provisório, temporário, para Deus poder guardar o seu povo até que Cristo viesse. Quando Cristo veio, então João Batista foi encarregado de fazer essa transição, foi o seu precursor. O que aconteceu, irmãos? O povo estava acostumado naquela época a adorar o Senhor no templo, o sacerdote usava aquelas vestes sacerdotais, comia aquelas comidas lá do templo. Aí veio uma pessoa chamada João Batista, que era um sacerdote, era um filho de sacerdote, ele se vestia de pelos de camelo, ele comia gafanhotos e mel silvestres e pregava no deserto, totalmente contra aquilo que eles estavam acostumados a fazer. O que aconteceu, irmãos? Muitos não conseguiram fazer essa transição. Tanto é que a maioria dos judeus não creram no Senhor Jesus. Então, a gente precisa aprender uma lição. Toda vez que tiver uma transição, nós precisamos nos adaptar rapidamente. A gente precisa procurar se encaixar logo nesse negócio. Porque senão o que acontece, irmãos? A gente acaba ficando para trás. Claro, nós não queremos perder nessa transição para o virtual, do virtual para o presencial, nós não queremos perder nenhum irmão. Entendeu? E me lembro também de uma frase que um irmão da nossa região disse que nem sempre os mais fortes sobrevivem, mas os que se adaptam. Então nós precisamos aprender a nos adaptar, entendeu? Deus permitiu que essa pandemia acontecesse, e só que Ele também nos deu uma ferramenta, nos deu um meio para poder nos suprir, que foi as reuniões virtuais, por intermédio das redes sociais, etc. e tal. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos adaptar a isso, tá? Então, agora nós estamos fazendo o caminho de volta, é um caminho lento, é um caminho gradual, e nós também precisamos nos adaptar e nos submeter a isso, né? Para que a gente não se perca nessa situação. Aí, lá em Lucas, queria ler alguns versículos, em Lucas 21, que foi citado aí no começo do alimento diário, diz assim, olha, 21, versículo 11. Essa passagem de Lucas 21 fala a respeito dos tempos finais, né, da volta do Senhor nos tempos finais. Daí o que aconteceu? No versículo 11 fala assim, haverá grandes terremotos, olha só, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes e outras coisas mais, né? Coisas espantosas, sinais nos céus. E está falando da volta do Senhor. Então aqui uma palavra que nos chama a atenção é que haverá epidemias. Então, irmãos, essa epidemia que nós estamos vivendo hoje, isso que nós estamos vivendo hoje, é algo que está citado na Bíblia como um dos sinais do final dos tempos. Entendeu? Então isso é bíblico. Bom, mas aí o Senhor não falou só isso. Olha só, versículos 18 e 19. Contudo, olha só, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça.
e na vossa perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Então, ao mesmo tempo que o Senhor fala das coisas difíceis que iriam acontecer, ele fala, também ele dá uma palavra de consolo para o seu povo, que não se perderá nem um só fio de cabelo da sua cabeça. E outra coisa, isso é o que o Senhor fala, eu vou cuidar de vocês, não vai cair nem um fio de cabelo da sua cabeça, só que você precisa perseverar. Esse é o nosso lado. O lado do Senhor é guardar até os nossos fios de cabelo, mas do nosso lado nós precisamos de ter perseverança. Então, nesse momento, irmãos, que nós estamos passando, e até a volta do Senhor, é um momento de perseverança. Tá bom? Aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos, né? Amém? Eu queria ler também Salmo 50, versículo 15. Fala assim, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, irmãos, nós somos um povo que invoca o nome do Senhor. Essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, mostrou a fragilidade humana. O homem, tão poderoso, tão rico, com tanta evolução, tanta tecnologia, ciência, etc. e tal, não deu conta ainda de vencer um pequeno vírus, um negócio invisível, entendeu? Que você não vê, e olha só que estrago ele causou na humanidade. O que Deus quer com isso, irmãos? Por que Deus permitiu isso? Deus permitiu isso para que o homem possa se dobrar diante dele e reconhecer o senhorio de Deus, a majestade de Deus e a fragilidade humana. Deus não quer que nenhum morra, que nenhum se perca, mas Ele quer salvar o homem, entendeu? Ele quer que o homem creia, que o homem receba o Evangelho, e pelo Evangelho seja salvo. Então Ele permitiu essa situação para que o homem, para que a humanidade reconheça a sua fragilidade, né? Por isso que aqui fala, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e te glorificarei. Não só te livrarei, não só vou te livrar do mal, do perigo, mas ainda mais, eu vou levar você para a glória. Entendeu? Então, o que Deus tem para nós é algo glorioso. Olha só o Salmo 56, versículo 8. Olha só, fala assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições. O nosso Deus não é um Deus indiferente, insensível. Quando a gente sofre, Ele sofre junto. Olha só, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Então, irmãos, cada lágrima que a gente derrama, o Senhor recolhe. Entendeu? Então o Senhor cuida de nós. Amém? Graças ao Senhor por isso. E aí, Judas, capítulo 1, versículo 25, é o penúltimo livro da Bíblia. Muito bom esse livro. Esse versículo, ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Fala assim, ó. Ao único Deus. Primeiro, irmãos, só há um Deus. Deus é único. Aí, nosso Salvador. Esse Deus que é único é o nosso Salvador. Não há salvação em nenhum outro. Ao único Deus, nosso Salvador. Mediante Jesus Cristo, Ele nos salva. Mas Ele não nos salva diretamente. Ele nos salva por meio de Jesus Cristo. Entendeu, irmãos? Jesus Cristo é o meio pelo qual, esse, como o Pedro tem usado, é esse conector universal. É esse que conecta o homem com Deus. Então, aqui fala, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Aí olha só, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Então aqui Deus é colocado no seu devido lugar. Ele é o Deus único, Ele é o Salvador de toda a humanidade, Ele faz isso por meio de Jesus Cristo. E uma vez que nós vemos isso, qual é a nossa reação? A nossa reação é a Ele dar glória, majestade, império, soberania
e por todas as eras. Hoje, os homens estão construindo um império, né? Uma soberania, etc. e tal, as nações, uma querendo ser mais poderosa do que a outra, irmãos, mas Deus quer que o homem reconheça algo simples, que Ele é o soberano, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, e Ele é o nosso Salvador. Então, graças ao Senhor, porque nós estamos reconhecendo isso, nos humilhando diante do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade e reconhecendo o lugar de Deus nas nossas vidas. Né? Também tem um versículo aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, um pouquinho para trás aí. Essa é a atitude que Deus espera de todo ser humano nessa fase. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Irmãos, agora é o tempo de se humilhar, não é o tempo de se exaltar. Entendeu? Então, o que Deus espera e a nossa atitude nesse momento é nos humilhar, é reconhecer a nossa fragilidade, né? E invocar o nome do Senhor. Entendeu? E reconhecer toda a majestade e todo o poder de Deus, né? Amém? Graças ao Senhor. Bom, isso é apenas uma introdução que foi dada no alimento diário, né? Entrando agora um pouco mais dentro do assunto dessa semana, fala ainda do contexto da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O que levou Paulo a escrever uma segunda carta? Ele já havia escrito 1 Coríntios, e nessa primeira carta ele tinha deixado um assunto pendente. Você lembra que nós já falamos dos problemas da igreja em Corinto, né? Eles tinham muitos, pelo menos 11 problemas. E eu não vou citar aqui, nós já citamos, mas eram problemas de toda sorte. Mas havia um problema que era o problema dos problemas. Era o maior de todos os problemas. Que talvez foi por isso que levou a igreja em Corinto a ter todos aqueles 11 problemas. E aí Paulo veio escrever a segunda carta para tratar, resolver de vez esse problema. Qual era o problema? Não. Hã? O problema não era a divisão. A divisão foi causada por causa desse problema que eu vou dizer agora. Entendeu? O problema é que os coríntios, eles estavam colocando em dúvida a autoridade apostólica de Paulo. Irmãos, aqui vai uma dica para nós. Se nós quisermos ser uma igreja saudável, nós precisamos estar alinhados com os apóstolos, com aqueles que estão à nossa frente. Nós precisamos estar assim, seguindo bem de perto. Por exemplo, nós estamos estudando agora a igreja em Tessalônica. Então, as duas epístolas aos Tessalonicenses. Qual foi o pulo do gato da igreja em Tessalonicenses? Por exemplo, falou-se muito bem deles, né? Quer ver? Vamos lá. Vale a pena abrir lá em 1 Tessalonicenses. Olha lá. Olha o que Paulo falou. Capítulo 1, versículo 6. Fala assim, ó. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos no Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo. Tá? Olha só a situação dessa pequena igreja. Tá? Tá conseguindo reproduzir aqui? Tá aqui, viu, Rosângela? Mais fácil você olhar aqui. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes. Depois, versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, eu pergunto uma coisa para vocês. Qual foi o segredo da igreja em Tessalônica? Qual é o versículo que é o pulo do gato para essa igreja ter tido uma experiência tão forte que repercutiu em todo lugar a salvação deles? Pode arriscar. O João falou obediência. Hã? Eles creram na palavra.
Olha só, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha só. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, de quem que eles ouviram a palavra? De Paulo. Não foi de Deus, presta atenção, irmãos. Quem falou com eles foi Paulo. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, de quem que era a palavra? Quem tinha falado para eles? Mas de quem que era a palavra? Eles receberam a palavra de Paulo como de Deus, certo? Onde que eu estou? Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Percebeu o segredo do sucesso dessa igreja? Esse é o pulo do gato, entendeu? Ou seja, uma igreja saudável é aquela que toma a palavra dos apóstolos, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Que anda, que é carne e unha com os apóstolos. Entendeu, irmãos? Então isso aqui é uma dica para nós. Se nós quisermos ser e continuar sendo uma igreja saudável, nós precisamos estar seguindo de perto o que o Pedro está falando para nós, o que o Esdras está falando para nós, sabe, ouvindo essas mensagens, igual a Denilson citou, a live do Pedro, a mensagem que o Esdras deu lá em Brasília, e essas mensagens todas que nós estamos tendo a oportunidade de ouvir sábado, domingo à noite, irmãos, o nosso alimento diário, essas reuniões que nós vamos ter de sexta, as reuniões de casa, de grupo familiar, tudo isso, irmãos, é o ensinamento dos apóstolos. Tudo isso é a palavra de Deus falada para nós por meio dos seus enviados. E se nós valorizarmos essa palavra, com certeza ela vai operar eficazmente em cada um de nós. A obra de Deus é feita pela palavra de Deus, mas nós precisamos acolher essa palavra como palavra de Deus, né? Amém? Então esse foi o segredo da igreja, né? Então, aí eu volto à questão, por que a igreja em Corinto, então, teve muitos problemas? Porque eles não deram esse valor que a igreja em Tessalônica deu nas palavras do apóstolo Paulo. Eles acabaram recebendo influência dos judaizantes, que eram irmãos que tinham crido em Jesus, mas tinham um conceito muito do Velho Testamento ainda estava muito apegado ao Velho Testamento, aquelas práticas todas, e foram lá em Corinto criticar o apostolado de Paulo para eles. Eles não pregaram o evangelho para os coríntios. Quem pregou o evangelho foi Paulo, quem gerou foi Paulo, quem plantou foi Paulo e quem cuidou foi Paulo. Lembra, Paulo falou assim, eu plantei e Apolo regou, lembra? Na verdade, Paulo foi modesto, porque Paulo plantou e Paulo regou. Apolo passou por lá uma vez, entendeu? Então, Paulo plantou e Paulo regou. O que aconteceu com eles? Eles, mesmo assim, estavam colocando em dúvida que Paulo era apóstolo ou não, a autoridade apostólica dele ou não. Então, ele escreveu a segunda carta para poder tratar com essa situação. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Paulo teve que fazer a sua própria defesa. Fazer a sua própria defesa não é fácil, entendeu? Você fazer a sua autodefesa não é fácil. Por exemplo, a Lawane é advogada, ela sabe disso. Quando você comete algum ilícito, alguma coisa, você procura alguém para defender você. Entendeu? Mesmo sendo você um advogado, você se sente mais confortável que outro advogado faça a sua defesa. Melhor seria que Pedro, que talvez João tivesse feito a defesa de Paulo perante os coríntios, tivesse dito para eles, olha aqui, vocês estão desprezando alguém que cuidou de vocês, alguém que pregou o evangelho para vocês, e dando ouvidos para pessoas que nunca veio aqui cuidar de vocês. Mas Paulo não teve quem fizesse isso. Ele teve, irmãos, que vindicar o seu próprio apostolado. E não é fácil você falar de si mesmo, entendeu? Mas ele teve que fazer isso. Por que ele fez isso? Por causa dele? Não, ele fez isso por amor à igreja. Porque ele sabia, ele tinha a convicção de que se a igreja cresce nas suas palavras, que não era dele, mas era de Deus, a igreja seria saudável. Então nós precisamos aprender isso, entendeu? Que nós precisamos, que nós
não precisemos que alguém faça isso, né? Venha defender o seu próprio ministério ou o seu próprio apostolado. Que nós não sejamos como os coríntios que acabaram crendo e sendo influenciados por outros, que vieram falar negativamente. Nós precisamos crer na palavra daqueles que Deus enviou para poder cuidar de nós, né? Tanto é que tem 2 versículos aqui que eu quero ler. Hebreus 13, 17. Olha só, Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqui, irmãos, essa palavra é dirigida aos irmãos. É uma palavra dirigida aos crentes, vamos dizer assim, né? Essa palavra não é dirigida aos líderes, mas é dirigida aos liderados. Ou seja, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Por exemplo, se a gente não obedece àquele que é nosso mentor, vamos dizer, nosso líder, ou nosso pai, vamos dizer assim, seja espiritual ou físico, o que o pai faz? O pai ainda cuida, mas ele vai gemer, ele vai sofrer. Agora, se a gente obedece de coração, o pai vai fazer isso com alegria. Por isso que Paulo falou aqui, o escritor de Hebreus, né, que provavelmente foi Paulo, falou assim, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Entendeu, irmãos? Então a gente precisa honrar os irmãos que Deus coloca à nossa frente. São os nossos guias, né? Amém? 2 Coríntios, ainda no capítulo 10, versículo 13. Tá. Aí Paulo começa a falar de respeitar os limites de esfera de atuação, né? Que Deus demarcou para cada um de nós, né, irmãos? Todo enviado de Deus tem um território, tem uma esfera de atuação que Deus demarcou para que ele atue. Às vezes Deus amplia, entendeu? Por exemplo, o irmão Dong, quando veio para cá, veio para o Brasil. Inicialmente, Deus enviou ele para o Brasil, mas depois ele começou a ir para os países da América do Sul, entendeu? Depois começou a ir para os Estados Unidos, depois começou a ir para a África, depois começou a ir para a Europa, começou a ir para a Ásia, entendeu? Deus foi ampliando, tá? A esfera de atuação. Então nós precisamos aprender a respeitar os limites da nossa esfera de atuação, tanto na obra, na grande obra, quanto no serviço nosso na igreja, entendeu? Por isso que aqui, Paulo falou, né? O versículo que eu estava, qual que era mesmo? Que eu falei? Isso, 10, 13. Vamos ler, leiam aí, por favor. Nós, porém, não nos gloriaremos sempre, mas respeitamos os limites da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até nós. Aí no 14 ele fala, porque não ultrapassamos os nossos limites. Paulo ir a Coríntios não foi ultrapassar os limites. Foi Deus que enviou ele para lá. Ele foi para Atenas, de Atenas ele foi para Corinto. Entendeu? Quem ultrapassou os limites foram os judaizantes, que saíram de Jerusalém e foram lá causar problema para os irmãos lá em Corinto. Entendeu? Então ele fala assim, ó, não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos, já tinha chegado até vós com o evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios. Ou seja, ele não estava se gabando em trabalho alheio. Ele estava se gabando no trabalho que ele próprio havia feito. Entendeu? Lembra aquele ditado? Não faça cortesia o chapéu dos outros, né? Então, ditado assim, você, né, faça com o seu próprio. Depois, versículo 15, o finzinho do versículo 15. Dentro da nossa esfera de ação.
a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Então aqui Paulo estava justamente falando para os irmãos que ele havia respeitado o limite de atuação que Deus havia dado para ele, mas outros não haviam respeitado isso e tinham ultrapassado o que Deus havia delimitado para esses outros, né? Aí eu me lembrei de uma pessoa que agiu assim, no passado muito distante, no mundo de outrora, Lúcifer. Deus tinha dado tanta coisa para Lúcifer, não tinha? Do brilho das pedras eu te cobri, sei lá, né? Falou tanta... Ele habitava no Monte Santo de Deus, e ele, o que ele fez, irmãos? Ele não guardou posição. Ele ultrapassou os limites que Deus havia dado para ele, e com isso ele foi julgado por Deus, né? Então a gente precisa aprender, irmãos, a nos limitarmos na nossa esfera de atuação, né? Amém? Senhor Jesus. Bom, e esses limites, na verdade, e toda essa restrição que Deus nos dá é para o nosso bem, né? Por exemplo, lá em Mateus, fala que a porta é estreita e o caminho é apertado. Na vida da igreja é assim, irmãos, a porta é estreita e o caminho é apertado. E qual é a nossa limitação? É a palavra profética. A palavra que o Senhor tem nos dado por meio dos apóstolos. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Teve irmãos de outros lugares, não daqui, que tinha problema em compartilhar o alimento diário. E sempre que ia dar uma mensagem, queria falar suas próprias palavras, porque achava que o que tinha no alimento diário não era suficiente. Você entendeu? Irmãos, a gente que labuta no alimento diário para poder compartilhar aqui, sabe, irmãos, que não é fácil. Isso aí não é leitinho, é comida sólida, é substância. Nós estamos de pé até hoje por causa disso, dessa comida. Nós crescemos por causa dessa comida. Entendeu? E irmãos, às vezes chegavam no seu dia de dar mensagem, ele botava o título do alimento diário lá, né? Só que o conteúdo do que ele falava era outra coisa. Nós precisamos aprender a nos limitar dentro da palavra profética. Não significa que você não possa trazer para enriquecer o seu falar alguma coisa que tenha a ver com o assunto. Mas não queira buscar outra coisa. O Senhor já nos deu a direção. Entendeu? Nós precisamos aprender a nos restringir dentro da palavra profética. Dentro da palavra, dos trilhos que o Senhor tem dado para nós. Isso traz segurança para nós, né? Por isso que lá fala que a porta é estreita e o caminho é apertado, porque nós que servimos o Senhor não temos a liberdade de falar as nossas próprias palavras. Assim como Jesus, quando veio, falou: eu não falo as minhas palavras, mas as palavras daquele que me enviou. Entendeu? As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas por meio daquele que me enviou. Jesus também não tinha o direito de falar suas próprias palavras. Então nós também nos restringimos nas palavras que os irmãos têm colocado para nós, né? Amém? Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas eu acho que, né? Hoje é a nossa primeira reunião, nós queremos ver se a gente termina às 9 horas. Então eu vou parar aqui e vocês ainda podiam compartilhar um pouquinho. Não vai fazer pequenos grupos nem nada, né? Mas se você quiser, pode se levantar, ou se quiser falar sentado também, pode falar, preencher alguma coisa do que está faltando, tá bom? Amém? Amém! Graças ao Senhor, né? Nós estamos aqui. Hoje no caminho eu fiquei pensando assim, né? Quanta gratidão ao Senhor, né, irmãos? E o tema do alimento diário é: quando somos fracos, aí que nós somos fortes, né? Acho que toda essa situação que nós vivemos durante 6 meses sem poder nos reunir presencialmente, né? Acho que é o amor do Senhor também por nós. Porque o Senhor quer mostrar nossa condição, né? Um vírus tão pequeno, que a gente não consegue nem ver, né? Fez tantas coisas, né? Quão pequenos nós somos diante de tudo que Deus fez, né? E mesmo assim o Senhor nos ama. E tudo isso foi, eu creio, né, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, né, e ouvir as palavras proféticas também de perto, acompanhar os irmãos, foi muito bom, né? Então, assim, eu estou muito grata ao Senhor por nós estarmos aqui, por fazer parte, né,
da vida da igreja, por saber que o Senhor cuidou de nós, cuidou da nossa saúde, né? E está cuidando de nós, e esse privilégio da gente estar aqui se reunindo de novo, né? Acho que esse tem que ser o nosso coração, né? Graças ao Senhor por isso, por essas palavras, né? Às vezes a gente é restringido, né? A gente tem tantas coisas acontecem, mas é o amor do Senhor por nós. Amém. Amém. Eu também, irmãos, assim, tenho visto isso aí, esse vírus tão pequeno, e aí a gente gosta sempre de dar um jeitinho, acha que a coisa vai passar rápido, e a coisa, quando você está querendo, você levou uma paulada, se sentiu fraco, mas você já começou a ficar forte de novo, querer levantar e está vindo outra paulada, né? Então, assim, isso, eu sinto que tudo isso que está acontecendo é para nos derrotar de uma vez por todas. E sabe por quê, irmãos? Porque o tempo se abrevia. Aquela palavra do Esdras de sábado, que ele falou sobre a iniquidade, aquilo lá veio para dizer assim, ó, o amor de Deus é tão grande que ele está falando, apressa o passo, porque você tem pouco tempo. Eu estava até falando com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim, eu não, tipo assim, eu tenho medo disso, eu não quero saber disso agora. Mas eu falei assim, você acha que você quer ser, você gostaria de ser avisado que você vai correr um grande perigo para se cuidar antes, ou você não prefere saber desse grande perigo e correr um grande risco? Eu prefiro saber. E eu sinto que é isso que Deus está fazendo conosco. E está fazendo, irmãos, de uma forma que, por mais que eu já tenha desfrutado, eu nunca desfrutei desse jeito. Sabe, eu tenho desfrutado com isso que está acontecendo, porque é palavra, palavra, palavra. É a conferência dentro da nossa casa. Mesmo antes da conferência, os irmãos compartilhando de sábado e de domingo, de uma forma assim. Aí eu fiquei pensando, a palavra de Deus tem sido para nós um verdadeiro suprimento de vida, como uma irrigação de gotejamento. Nós estamos agora num tempo que está assim, tudo muito feio, muito triste, muito triste. A vegetação morreu, é como se tudo estivesse gemendo. Só que, outro dia a Rosana foi numa roça de melancia e ela postou uma foto. Então, assim, tá seco para tudo quanto é lado. Mas dali naquele miolo, aquela roça tá linda e os frutos lindos. Eu falei, nossa, Rosana, que coisa, gotejamento. Então, é a vida, é o suprimento da vida sendo dispensado. O tempo todo, o dia todo. Para mim tem sido assim, porque você tem live, você tem mensagem, você liga o celular, eu pelo menos tenho ouvido muito o compartilhar dos irmãos, muito, muito, muito. E para mim tem sido o suprimento no pé da planta que está me fazendo permanecer, que está me sustentando. Então, eu sinto que Deus tem se dispensado para nós de uma forma muito mais abundante, que é para nos fazer perseverar, nos fazer firmarmos nessa palavra, obedecer essa palavra, crer nessa palavra. Amém. Então, eu tenho experimentado, amém, apesar de todas essas coisas, amém, a abundância do amor de Deus. Amém. Amém. Realmente Deus é abundante, né? Graças ao Senhor, porque nós estamos aqui de novo, né? Passamos um tempo difícil que ainda não acabou, mas o Senhor tem dado graça para nós, né? Tem dado misericórdia, tem nos sustentado, ainda que a gente seja fraco, nós nos fortalecemos no Senhor, né? E esse é o segredo, né, irmãos? A gente viu hoje que os irmãos de Tessalônica, eles deram certo e as palavras deles repercutiu porque eles foram obedientes, né? A tudo que o Senhor falou através de Paulo, era Paulo que falava, mas a palavra era de Deus. Tudo que eles fizeram na obediência,
na humildade, né, em acolher toda aquela palavra, só fez bem para eles, né? E isso a gente quer para nós, né? O que foi bom é isso que a gente quer. Então a palavra tem falado para nós: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. E é isso que a gente quer, né? A gente quer essa restrição porque Deus nos ama. E Ele nos ama tanto que possibilitou toda essa situação para nós, né? A gente não tem que queixar, a gente não tem que reclamar. E a gente também tem que atuar, eu desfrutei disso, né? No limite daquilo que Deus deu para nós, né? A gente não deve ir lá em outro lugar, palpitar, falar outras coisas que não cabe a você, não faça, né? Então, assim, Deus é maravilhoso, Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos disciplina, tudo por amor. Amém.